Boa noite, querido irmão, querida irmã. Neste momento sagrado em que o dia chega ao fim e o silêncio da noite começa a envolver tua alma, eu te recebo com um coração cheio de amor fraterno e com uma mensagem que Deus preparou especialmente para ti. Hoje, o Senhor quer te dizer algo profundo e transformador. Mantenha a calma e descanse em sua paz. Sei que talvez tenhas passado por um dia difícil, onde a ansiedade tentou roubar tua tranquilidade, onde as preocupações pareciam maiores que tua fé, onde o peso das responsabilidades fez teu coração acelerar e tua mente não encontrar descanso. Mas esta noite será diferente, porque Deus está aqui para acalmar cada tempestade interior que agita tua alma. Como as estrelas que brilham suavemente no céu escuro, a paz do Senhor pode iluminar os cantos mais inquietos do teu coração. Se permaneceres comigo até o final desta oração, prometo que sentirás o abraço protetor de Deus envolvendo tua vida, trazendo aquele descanso profundo que só Ele pode dar. Escreve nos comentários "Descanso na paz de Deus", para que juntos formemos uma corrente de fé e nos fortaleçamos mutuamente nesta jornada espiritual. E se teu coração já está sendo tocado por estas palavras, eu te convido a se inscrever neste canal, porque aqui é um lugar de encontro diário com o Senhor, onde todas as noites há uma palavra de conforto, uma oração poderosa e a presença de Deus esperando por ti para caminhar contigo em cada passo da tua caminhada de fé. Quando Jesus estava com seus discípulos no barco e uma grande tempestade se levantou, eles entraram em pânico enquanto ele dormia tranquilamente, como está registrado em Marcos, capítulo 4, versículos 37 ao 40. Os ventos eram violentos, as ondas invadiam a embarcação e o medo tomou conta daqueles homens. Mas Jesus se levantou e disse às forças da natureza: "Acalma-te, emudece", e imediatamente houve grande bonança. Depois, ele perguntou aos discípulos: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Esta passagem nos ensina algo poderoso sobre manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da presença dele dentro de nós. Quantas vezes chegamos à noite com o coração acelerado porque permitimos que as tempestades do dia nos controlassem? Quantas vezes perdemos o sono porque esquecemos que Jesus está no barco conosco? A verdadeira paz não vem de ter uma vida sem problemas, mas de saber que o Deus Todo-Poderoso tem controle absoluto sobre cada situação. A verdadeira paz não vem de ter uma vida sem problemas, mas de saber que o Deus Todo-Poderoso tem controle absoluto sobre cada situação. Quando Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Deus está nos ensinando que a ansiedade é substituída pela oração. Esta noite, antes de descansares, Deus quer que entregues cada preocupação nas suas mãos poderosas e confies que Ele cuidará de tudo enquanto dormes. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda paz e consolação, nós nos aproximamos do Teu trono de graça nesta noite, com corações que precisam do Teu toque acalmador. Senhor, reconhecemos que muitas vezes permitimos que a ansiedade tome conta dos nossos pensamentos, que deixamos o medo roubar a nossa tranquilidade e que esquecemos que Tu és o Senhor sobre todas as circunstâncias. Perdoa-nos por tentar carregar sozinhos os fardos que são pesados demais para os nossos ombros, por tentar resolver com as nossas próprias forças aquilo que só o Teu poder pode solucionar. Neste momento sagrado, nós entregamos cada preocupação que trouxemos para esta noite. Entregamos as ansiedades sobre o amanhã, os medos sobre o futuro, as dúvidas sobre como as coisas vão se resolver. Senhor, Tu disseste em Mateus capítulo 6, versículo 34, "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal." Ajuda-nos a viver esta verdade, a confiar que cada dia tem a graça suficiente que precisamos.
Acalma agora mesmo cada coração acelerado, cada mente que não consegue parar de pensar, cada alma que está inquieta. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, envolva cada pessoa que está orando neste momento. Toca com teu Espírito Santo aqueles que estão à beira de um colapso nervoso, que sentem que não aguentam mais a pressão. Senhor Jesus, tu que acalmaste a tempestade com tua palavra, acalma também as tempestades interiores que agitam as nossas almas nesta noite. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando situações financeiras difíceis, que não sabem como vão pagar as contas do próximo mês, que perderam o emprego ou que estão endividadas. Pai, nós colocamos cada uma destas situações diante de Ti e pedimos que a Tua provisão sobrenatural se manifeste. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e confiamos que não deixarás faltar o pão de cada dia. Acalma a ansiedade daqueles que estão preocupados com dinheiro. Lembra-os de que Tu cuidas dos lírios do campo e dos pássaros do céu, e quanto mais cuidarás dos Teus filhos. Senhor, há também aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, que receberam diagnósticos difíceis, que estão esperando resultados de exames ou que convivem com dores crônicas. Pai, nós clamamos pela Tua cura, pelo Teu toque restaurador sobre cada corpo enfermo. Mas enquanto a cura não vem, dá-lhes a paz que sustenta, a fé que não desiste, a esperança que não se apaga. Que possam descansar esta noite, sabendo que Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova as forças. Acalma os corações daqueles que estão com medo da morte, que temem o pior, que perderam a esperança. Pai Celestial, traz paz aos relacionamentos que estão em crise nesta noite. Há casamentos passando por momentos difíceis, onde a comunicação está quebrada, onde o amor parece ter esfriado, onde a confiança foi abalada. Senhor, nós oramos por cada casal que está enfrentando dificuldades. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga reconciliação, restauração e renovação do amor. Acalma os corações feridos, cura as mágoas profundas, remove o orgulho que impede o perdão. Que maridos e esposas possam se deitar esta noite com paz no coração, dispostos a recomeçar amanhã com uma nova perspectiva. Pai, também oramos pelos pais que estão preocupados com seus filhos, que não sabem como lidar com a rebeldia dos adolescentes, que sofrem porque os filhos se afastaram da fé ou que temem pelas escolhas que estão fazendo. Senhor, coloca um manto de proteção sobre cada criança e jovem. Guarda-os de todo mal, livra-os das más companhias e das tentações deste mundo. Dá sabedoria aos pais para educarem com amor e firmeza, para serem exemplos vivos da Tua graça. Acalma a ansiedade destes pais. Lembra-os de que Tu amas os filhos deles ainda mais do que eles mesmos amam e que estás cuidando de cada detalhe. Senhor, nós oramos pelos jovens que estão ouvindo esta oração, que enfrentam pressões enormes na escola, na faculdade, no trabalho e nas redes sociais. Pai, eles vivem numa geração onde tudo precisa ser perfeito, onde a comparação rouba a alegria, onde a ansiedade atinge níveis alarmantes. Acalma os corações desta juventude, mostra-lhes que o valor deles não está nas curtidas, nos seguidores ou nas conquistas, mas no facto de serem Teus filhos amados. Liberta-os da necessidade de aprovação constante, da busca incessante por validação externa. Que possam descansar esta noite, sabendo que são preciosos aos Teus olhos, que têm um propósito único e especial. Senhor, há também idosos ouvindo esta oração, que enfrentam a solidão, que sentem que foram esquecidos pela família, que lutam contra doenças e limitações físicas. Pai, enche o coração destes queridos irmãos e irmãs com a certeza da Tua companhia constante. Tu prometeste em Isaías capítulo 46, versículo 4, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Que sintam o Teu abraço amoroso nesta noite, que saibam que não estão sozinhos, que a vida deles ainda tem valor e propósito. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas, que sentem ataques constantes do inimigo, que lutam contra pensamentos negativos, contra a depressão, contra a vontade de desistir de tudo.
Senhor, levanta-os com o teu poder. Reveste-os com a armadura completa de Deus conforme Efésios capítulo 6. Que possam resistir no dia mau e permanecer firmes depois de terem vencido tudo. Acalma as suas mentes atormentadas, expulsa todo o espírito de medo, de ansiedade e de desespero. Enche-os com a tua paz, que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Que possam dormir esta noite protegidos pelo sangue do Cordeiro, cobertos pelas tuas asas, guardados pelos teus anjos. Senhor, também oramos por aqueles que estão passando por perdas dolorosas, que enterraram entes queridos recentemente, que ainda sentem a dor da ausência, que choram em silêncio quando a noite chega. Pai, consola estes corações quebrantados, enxuga cada lágrima. Traz o bálsamo de Gileade para curar estas feridas profundas. Lembra-os das tuas promessas de vida eterna, da esperança do reencontro no céu, do facto de que a morte não tem a última palavra para quem está em Cristo. Senhor Jesus, nós oramos pelos trabalhadores que chegam exaustos ao fim do dia, que carregam o peso das responsabilidades profissionais, que enfrentam chefes difíceis, colegas invejosos ou ambientes de trabalho tóxicos. Pai, dá-lhes forças para enfrentar mais um dia amanhã, sabedoria para lidar com as situações complicadas, graça para serem luz, mesmo em meio à escuridão. Acalma a ansiedade daqueles que temem perder o emprego, que estão inseguros quanto ao futuro profissional, que não sabem se conseguirão alcançar as metas exigidas. Lembra-os de que o trabalho deles tem valor diante de ti, que tu vês cada esforço, cada sacrifício, cada momento de dedicação. Que possam descansar esta noite sabendo que o seu sustento não depende apenas do emprego, mas da tua fidelidade que nunca falha. Senhor, também oramos pelos desempregados que estão ouvindo esta oração, que enfrentam a frustração de enviar currículos sem resposta, que sentem a autoestima abalada, que lutam contra o desânimo. Pai, abre portas que nenhum homem pode fechar, cria oportunidades sobrenaturais, coloca-os no lugar certo, na hora certa. Acalma a ansiedade desta espera, fortalece a fé deles, mostra-lhes que tu tens um plano perfeito. Pai amado, nós oramos pelos estudantes que estão sobrecarregados com provas, trabalhos, prazos e expectativas. Senhor, há jovens que mal conseguem dormir por causa da pressão dos estudos, que desenvolveram ansiedade e síndrome do pânico por causa das cobranças excessivas. Acalma estes corações, traz equilíbrio para as suas vidas, ajuda-os a entender que o valor deles não está nas notas, mas no facto de serem teus filhos. Dá-lhes sabedoria para estudar, memória para reter o conhecimento, paz para fazer as provas. Que possam descansar esta noite, sabendo que deram o melhor de si e que tu cuidarás do resto. Senhor, também oramos por aqueles que enfrentam vícios e dependências, que lutam contra o álcool, as drogas, a pornografia, os jogos de azar ou qualquer outra prisão. Pai, só tu podes libertar completamente. Só o teu poder pode quebrar estas correntes. Nós declaramos liberdade em nome de Jesus sobre cada vida que está escravizada. Que esta noite seja o início de uma nova história. Que o desejo de mudar seja maior que o prazer momentâneo. Que a esperança de uma vida transformada seja mais forte que o vício. Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfrentando processos judiciais, que aguardam decisões importantes dos tribunais, que temem perder tudo por causa de injustiças. Pai, tu és o juiz supremo, tu vês toda a verdade, tu conheces cada detalhe. Nós colocamos cada causa nas tuas mãos e pedimos que a tua justiça prevaleça. Acalma os corações ansiosos daqueles que esperam por sentenças, dá-lhes a certeza de que tu estás no controle de tudo. Se houver culpa, traz arrependimento genuíno e restauração. Se houver inocência, traz vindicação e livramento. Que possam descansar esta noite, confiando que o teu veredicto é o que realmente importa. Senhor, também oramos por aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé, que enfrentam oposição da família, dos amigos ou da sociedade por seguirem a Jesus. Pai,
Fortalece estes guerreiros, reveste-os com coragem sobrenatural, faz com que permaneçam firmes mesmo diante das ameaças. Lembra-os das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que possam dormir em paz, sabendo que a recompensa eterna será gloriosa. Pai Celestial, nós oramos pelos enfermos que estão em hospitais neste momento, que passam a noite ligados a aparelhos, que sentem dores, que aguardam cirurgias ou que lutam pela vida. Senhor, visita cada leito hospitalar com a Tua presença consoladora. Toca cada corpo com o Teu poder curador, dá paz aos corações aflitos. Acalma os medos daqueles que vão ser operados amanhã, dá habilidade às mãos dos médicos, guia cada procedimento. Que os familiares que vigiam ao lado dos doentes também sintam a Tua paz, que saibam que Tu estás no controle de tudo. Senhor, também oramos pelos profissionais de saúde que trabalham durante a noite, médicos, enfermeiros, técnicos que cuidam dos enfermos enquanto a maioria dorme. Pai, abençoa estes servos dedicados, dá-lhes forças para continuar, sabedoria para tomar as decisões certas, compaixão para tratar cada paciente com dignidade. Protege-os de doenças, guarda as suas famílias, recompensa o sacrifício que fazem. Que possam sentir que estão fazendo a Tua obra ao cuidar dos necessitados. Senhor Jesus, nós oramos por aqueles que estão longe de casa nesta noite. Viajantes, missionários, militares, servindo em lugares distantes, trabalhadores que precisaram se mudar para outras cidades. Pai, coloca um cerco de proteção ao redor deles, guarda-os de todo perigo, faz com que sintam a Tua presença mesmo estando longe dos entes queridos. Acalma a saudade que aperta o coração, conforta a solidão que pesa durante a noite, fortalece-os com a certeza de que não estão sozinhos, porque Tu estás com eles onde quer que estejam. Senhor, também oramos por aqueles que estão em situação de rua, que não têm onde repousar a cabeça com dignidade, que enfrentam o frio, a fome e o abandono. Pai, olha com misericórdia para estes Teus filhos esquecidos pela sociedade. Providencia abrigo, alimento e esperança. Levanta pessoas compassivas que possam ajudar. Toca o coração das autoridades para criarem políticas públicas eficazes. Que estas pessoas possam sentir o Teu amor mesmo em meio ao sofrimento. Que saibam que Tu não as esqueceste e que tens um futuro melhor preparado. Pai amado, nós oramos pela paz nas nações, pelas regiões que estão em guerra, pelos países que enfrentam conflitos internos, pela violência que assola tantas cidades. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Só Tu podes trazer verdadeira reconciliação entre os povos. Acalma os corações dos líderes mundiais, dá-lhes sabedoria para buscar a paz ao invés da guerra, humildade para dialogar ao invés de atacar. Protege os inocentes que sofrem as consequências dos conflitos, as crianças que crescem em meio à violência, as famílias que perderam tudo. Levanta pacificadores em cada nação, pessoas que tenham coragem de promover a justiça e a reconciliação. Que esta noite traga descanso aos que vivem em zonas de conflito, que mesmo em meio ao caos possam experimentar momentos de paz. Senhor, também oramos pela igreja perseguida ao redor do mundo, por nossos irmãos e irmãs que arriscam a vida para adorar o Teu nome, que são presos, torturados e mortos por causa da fé. Pai, fortalece estes mártires modernos, reveste-os com coragem sobrenatural. Faz com que o testemunho deles brilhe ainda mais intensamente na escuridão. Liberta aqueles que estão prisioneiros injustamente, consola as famílias que perderam entes queridos por causa do Evangelho. Senhor, nós oramos pela proteção das nossas casas durante esta noite, que os Teus anjos acampem ao redor de cada lar, guardando de todo mal, de ladrões, de incêndios, de acidentes domésticos. Que possamos dormir tranquilos, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, conforme o Salmo 46, versículo 1. Acalma os medos daqueles que moram sozinhos,
que sentem insegurança durante a noite, que sobressaltam com qualquer barulho. Enche as suas casas com a tua presença. Faz com que sintam que tu és o guardião que nunca dorme nem cochila. Senhor, também oramos pela proteção no trânsito, para aqueles que ainda precisam viajar esta noite. Motoristas de ônibus, caminhoneiros, taxistas, profissionais que trabalham em turnos noturnos. Pai, guarda-os de acidentes, mantém-nos alertas e focados, protege-os de assaltantes e pessoas mal-intencionadas. Que cheguem aos seus destinos em segurança, que retornem para casa sãos e salvos. Estende essa proteção também para os veículos, que não tenham problemas mecânicos, que funcionem perfeitamente. Pai Celestial, nós oramos pelos casamentos que estão começando, pelos noivos que se preparam para o grande dia, pelos recém-casados que estão aprendendo a viver juntos. Senhor, estabelece estas uniões sobre a rocha firme que é Cristo. Ensina-os a amar com o amor paciente e bondoso de 1 Coríntios, capítulo 13. Acalma as ansiedades do planejamento do casamento. Ajuda-os a manter o foco no que realmente importa, que é a aliança diante de ti. Que possam construir lares fundamentados na tua palavra, onde o amor, o respeito e o perdão sejam praticados diariamente. Senhor, também oramos pelos que desejam se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. Pai, acalma a ansiedade desta espera, livra-os da pressão social e familiar, ajuda-os a confiar no teu tempo perfeito. Prepara tanto eles quanto os futuros cônjuges, trabalha no caráter de ambos, cure as feridas emocionais que possam prejudicar um relacionamento saudável. Que não se desesperem nem façam escolhas precipitadas, mas esperem com fé e paciência. Senhor Jesus, nós oramos pelos ministros do Evangelho, pastores, missionários, evangelistas, líderes de células e grupos pequenos. Pai, estes servos teus carregam o peso de cuidar de muitas almas, de aconselhar, de interceder, de ensinar. Acalma os corações daqueles que estão cansados, que enfrentam críticas injustas, que lidam com a ingratidão de pessoas que ajudaram. Renova as forças deles como as da águia, restaura o primeiro amor, reaviva a chama do chamado. Protege as famílias destes líderes, que muitas vezes sofrem ataques espirituais intensos. Guarda os filhos de pastores, as esposas e esposos que sustentam o ministério nos bastidores. Que esta noite seja de restauração profunda para todos os que servem no reino de Deus. Senhor, também oramos pelos que estão sendo chamados para o ministério, mas resistem por medo, insegurança ou por se acharem incapazes. Pai, acalma os medos deles. Mostra-lhes que tu não chamas os capacitados, mas capacita os chamados. Dá-lhes coragem para responder sim ao teu chamado, para deixar tudo e seguir os teus passos. Pai amado, nós oramos pelas crianças que estão dormindo neste momento, pelos bebês que descansam nos berços, pelos pequeninos que sonham inocentemente. Senhor, coloca teus anjos para guardá-los durante toda a noite. Protege-os de pesadelos, de doenças, de todo o mal. Abençoa o crescimento deles, o desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Que cresçam fortes e saudáveis, que sejam crianças alegres e amadas. Acalma também os corações dos pais que velam pelos filhos doentes, que passam noites em claro cuidando, que sofrem ao ver os pequenos com febre, dor ou qualquer enfermidade. Senhor, toca cada criança enferma com teu poder curador. Traz alívio, traz cura completa. Dá descanso aos pais exaustos, renova as forças deles. Senhor, também oramos pelas crianças que sofrem abusos, que vivem em lares violentos, que são negligenciadas ou exploradas. Pai, intervém poderosamente nestas situações. Liberta estes pequeninos, traz justiça, coloca-os em ambientes seguros e amorosos. Que os responsáveis por estes crimes sejam descobertos e punidos. Senhor, nós oramos pelos que lutam contra a insônia, que passam horas na cama sem conseguir dormir, que têm a mente acelerada mesmo quando o corpo está exausto. Pai, acalma os pensamentos ansiosos que impedem o descanso, traz paz à mente agitada,
regula o sono de cada pessoa. Que possam experimentar o sono profundo e restaurador que vem de ti, que acordem revigorados e prontos para um novo dia. Senhor, também oramos pelos que têm pesadelos recorrentes, que acordam assustados durante a noite, que temem dormir por causa dos sonhos perturbadores. Pai, limpa o subconsciente deles, cura as memórias traumáticas que causam estes pesadelos, enche os sonhos deles com a tua paz e a tua presença. Que esta noite seja diferente, que durmam tranquilos do início ao fim. Senhor, oramos também pelos que trabalham à noite e dormem durante o dia, que têm o ciclo do sono invertido, que enfrentam dificuldades por causa desta rotina. Pai, protege a saúde deles, dá-lhes o descanso necessário mesmo em horários diferentes, ajusta o organismo deles. Pai Celestial, nós oramos pelos que estão atravessando o vale da sombra da morte, que receberam diagnósticos terminais, que sabem que o tempo na terra está se esgotando. Senhor, acalma os medos deles, tira o pavor da morte, enche-os com a certeza da vida eterna. Que possam dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dá-lhes dias de qualidade, livres de dor, cheios da tua presença. Prepara o coração das famílias que vão ficar, dá-lhes forças para atravessar este momento difícil. Senhor, também oramos pelos enlutados recentes, que ainda estão em choque pela perda, que não conseguem aceitar que o ente querido se foi. Pai, consola profundamente estes corações, enxuga cada lágrima, abraça-os com teu amor infinito. Lembra-os de que não se despediram para sempre, que haverá um reencontro glorioso no céu. Que possam descansar esta noite mesmo em meio à dor, que sintam a tua presença consoladora. Senhor Jesus, nós oramos pelos jovens que estão enfrentando bullying na escola, nas redes sociais ou em qualquer ambiente. Pai, estas feridas emocionais são profundas e podem deixar marcas para toda a vida. Acalma o coração destes jovens que sofrem. Mostra-lhes que o valor deles não está na opinião dos outros, mas no facto de serem teus filhos amados. Dá-lhes coragem para denunciar os agressores, para buscar ajuda, para não guardar tudo dentro de si. Levanta adultos sensíveis que percebam o sofrimento deles e intervenham. Toca o coração dos agressores, traz arrependimento e mudança de atitude. Que esta noite seja de cura emocional, para todos os que foram feridos por palavras e ações cruéis. Senhor, também oramos pelos que pensam em suicídio, que estão tão desesperados que veem a morte como única saída. Pai, intervém urgentemente nestas vidas, mostra-lhes que há esperança, que há solução, que há futuro. Remove todo o espírito de morte que opera nas mentes deles, enche-os com vontade de viver, com propósito, com alegria. Pai amado, nós oramos pelos missionários que estão em campos difíceis, em países fechados ao Evangelho, em tribos isoladas, em lugares perigosos. Senhor, sustenta estes guerreiros da fé, protege-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Dá-lhes provisão financeira constante, levanta intercessores fiéis, abre portas para o Evangelho. Acalma a saudade que sentem da família e da pátria, fortalece-os com a certeza de que estão cumprindo a grande comissão. Que esta noite, onde quer que estejam, possam descansar sabendo que o Senhor está com eles e que a obra não é em vão. Senhor, também oramos pelos novos convertidos, que acabaram de entregar a vida a Jesus, que estão dando os primeiros passos na fé. Pai, protege estes bebês espirituais dos ataques do inimigo que quer fazê-los desistir. Coloca pessoas maduras na fé para discipulá-los, para ensiná-los, para caminharem juntos. Acalma as dúvidas e incertezas, fortalece a fé deles, faz com que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, nós oramos pelos idosos que estão em asilos, que se sentem abandonados pela família, que passam dias sem receber uma visita. Pai, estas pessoas que já contribuíram tanto para a sociedade, que criaram filhos, que trabalharam a vida inteira, merecem dignidade e amor na velhice. Acalma a tristeza e a solidão que sentem. Mostra-lhes que tu nunca os abandonas.
Levanta pessoas compassivas que os visitem, que conversem com eles, que os façam sentir valorizados. Toca o coração dos familiares que se afastaram. Traz reconciliação antes que seja tarde demais. Que esta noite seja de paz para cada idoso, que durmam tranquilos, sabendo que são preciosos aos teus olhos. Senhor, também oramos pelos cuidadores de idosos e enfermos, que fazem um trabalho tão importante, mas muitas vezes não reconhecido. Pai, abençoa estes servos dedicados, dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, forças para continuar. Protege a saúde física e emocional deles, que também precisam de descanso e cuidado. Pai Celestial, nós oramos por aqueles que estão presos, tanto literalmente nas prisões, quanto nas prisões emocionais e espirituais. Senhor, para os que estão encarcerados fisicamente, traz arrependimento genuíno pelos erros cometidos, traz transformação de caráter, traz esperança de recomeço. Que encontrem Jesus dentro da prisão, que sejam libertos espiritualmente mesmo estando presos fisicamente. Protege-os da violência dentro do sistema prisional. Guarda as famílias que ficaram do lado de fora. Para aqueles presos emocionalmente em mágoas, ressentimentos, amargura ou culpa, Senhor, traz libertação completa. Quebra as correntes invisíveis que os prendem ao passado. Ajuda-os a perdoar quem os feriu e a perdoarem a si mesmos. Acalma os corações atormentados, traz paz onde há tormenta. Que esta noite seja de libertação poderosa. Que acordem amanhã como novas criaturas, livres de tudo que os prendia. Senhor, declaramos que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Que cada pessoa ouvindo esta oração experimente essa liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pai amado, nós oramos pelos artistas cristãos, músicos, cantores, escritores, pintores, atores que usam os talentos para glorificar o teu nome. Senhor, protege estes servos das armadilhas da fama, do orgulho, da vaidade. Mantém-nos humildes, dependentes de ti, focados no propósito de edificar a igreja. Acalma as pressões da indústria do entretenimento, as cobranças por resultados, as tentações de comprometer os valores para alcançar sucesso. Que possam descansar esta noite, sabendo que o sucesso verdadeiro está em agradar a ti, não aos homens. Usa os talentos deles para tocar corações, para levar almas a Cristo, para consolar os aflitos. Senhor, também oramos pelos que têm talentos, mas não tiveram oportunidade de desenvolvê-los, que guardam sonhos no coração, mas não sabem como realizá-los. Pai, abre portas no tempo certo, conecta-os com as pessoas certas, dá-lhes oportunidades de mostrar o que sabem fazer, que não desistam dos sonhos que tu plantaste no coração deles. Senhor, nós oramos pelos que trabalham com educação, professores de todos os níveis, desde a educação infantil até a universitária. Pai, estes profissionais moldam gerações, influenciam vidas, plantam sementes de conhecimento. Dá-lhes paciência para lidar com alunos difíceis, criatividade para ensinar de forma interessante, amor genuíno pelos estudantes. Acalma o estresse que enfrentam, a desvalorização profissional, os baixos salários. Que possam descansar esta noite, sabendo que o trabalho deles tem valor eterno, que estão fazendo diferença mesmo quando não veem resultados imediatos. Abençoa cada professor, protege-os de burnout, renova a paixão pelo ensino. Senhor, também oramos pelos alunos, que têm estilos e ritmos diferentes de aprendizagem. Pai, dá-lhes capacidade de compreensão, memória para reter o conhecimento, disciplina para estudar. Que encontrem prazer em aprender, que descubram os talentos únicos que possuem. Protege-os da pressão excessiva, do bullying, da comparação destrutiva. Pai Celestial, nós oramos pelos que trabalham com justiça, juízes, promotores, advogados, policiais, agentes penitenciários. Senhor, estas pessoas lidam diariamente com o que há de pior na humanidade. Veem crimes horríveis, enfrentam criminosos perigosos. Protege a integridade moral deles, livra-os da corrupção, da injustiça, do abuso de poder.
Dá-lhe sabedoria para julgar com justiça, coragem para defender os inocentes, compaixão para tratar até os culpados com dignidade. Acalma o estresse emocional que carregam, as imagens perturbadoras que testemunham, os perigos que enfrentam, que possam descansar esta noite sabendo que estão contribuindo para uma sociedade mais justa. Guarda as famílias deles, que muitas vezes sofrem com a ausência e com a preocupação constante. Senhor, também oramos pelos que foram vítimas de injustiças, que perderam processos injustamente, que foram condenados sendo inocentes, que não tiveram acesso à justiça. Pai, Tu és o juiz supremo, Tu vês toda injustiça. Traz vindicação, traz restauração, traz compensação. Senhor Jesus, nós oramos pelos cientistas e pesquisadores que buscam curas para doenças, que desenvolvem tecnologias para melhorar a vida humana, que estudam a criação para compreender melhor o Criador. Pai, dá-lhes sabedoria, criatividade, perseverança nas pesquisas. Que façam descobertas importantes que beneficiem a humanidade, que encontrem curas para doenças que hoje parecem incuráveis. Acalma a frustração quando os experimentos falham, quando os financiamentos acabam, quando os resultados demoram. Que possam descansar esta noite confiando que cada esforço tem valor, que estão usando a inteligência que Tu lhes deste para fazer o bem. Senhor, também oramos pelos que trabalham com tecnologia, programadores, engenheiros técnicos que mantêm os sistemas funcionando. Pai, protege-os do estresse, da pressão por prazos impossíveis, do trabalho excessivo. Que usem as habilidades técnicas de forma ética, que desenvolvam tecnologias que ajudem as pessoas, não que as escravizem. Pai amado, nós oramos pelos que trabalham com comunicação, jornalistas, repórteres, apresentadores, produtores de conteúdo. Senhor, estas pessoas têm o poder de informar ou desinformar, de construir ou destruir reputações, de promover verdade ou espalhar mentiras. Dá-lhes compromisso com a verdade, ética profissional, responsabilidade com o impacto das palavras. Acalma as pressões por audiência, por furos de reportagem, por sensacionalismo. Que possam descansar esta noite sabendo que honraram a profissão com integridade. Protege os jornalistas que trabalham em zonas de conflito, que investigam crimes organizados, que denunciam corrupção e arriscam a vida pela verdade. Senhor, também oramos pelos influenciadores digitais que têm grande alcance nas redes sociais. Pai, que usem essa influência para o bem, para espalhar mensagens positivas, para glorificar o Teu nome. Livra-os da futilidade, da busca obsessiva por likes e seguidores, da necessidade doentia de validação. Que encontrem identidade em Ti, não nos números das redes. Senhor, nós oramos pelos que trabalham com agricultura e pecuária, que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Pai, abençoa a terra que cultivam, envia chuva na medida certa, protege as plantações de pragas e doenças, que tenham colheitas abundantes, que o trabalho árduo seja recompensado justamente. Acalma as preocupações com o clima, com os preços dos produtos, com as dívidas. Que possam descansar esta noite sabendo que Tu és o Senhor da colheita, que multiplica a semente lançada. Protege os animais que criam, que sejam saudáveis e produtivos. Senhor, também oramos pelos que trabalham no comércio, vendedores, lojistas, comerciantes de todos os tipos. Pai, prospera os negócios deles, traz clientes, multiplica as vendas, dá-lhes honestidade nas transações, preços justos, atendimento excelente. Que não precisem enganar ninguém para lucrar, que construam reputação sólida, baseada em integridade. Acalma as ansiedades dos dias de vendas fracas, a preocupação em pagar as contas do estabelecimento. Pai Celestial, nós oramos pelos que trabalham com transporte, motoristas de ônibus, taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros que cruzam o país. Senhor, protege estes trabalhadores nas estradas, guarda-os de acidentes, de assaltos, de problemas mecânicos, dá-lhes atenção constante ao dirigir, paciência no trânsito, cortesia com outros motoristas.
Acalma o cansaço das longas jornadas, o estresse do trânsito caótico, a solidão das viagens. Que possam descansar adequadamente antes de pegar a estrada novamente, que não arrisquem a vida própria e de outros por dirigir com sono. Abençoa as famílias que ficam esperando, que convivem com a ausência constante, que se preocupam a cada viagem. Senhor, também oramos pelos que trabalham com construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, pintores. Pai, protege estes trabalhadores de acidentes, de quedas, de ferimentos, dá-lhes habilidade nas mãos, precisão no trabalho, criatividade nas soluções, que sejam valorizados e pagos justamente pelo trabalho que realizam. Senhor Jesus, nós oramos pelos que trabalham com limpeza e conservação, que mantêm limpos os hospitais, escolas, escritórios, ruas. Pai, estas pessoas fazem um trabalho essencial, mas muitas vezes invisível e desvalorizado. Mostra-lhes que o trabalho deles tem dignidade, que são importantes, que merecem respeito. Acalma o cansaço do trabalho físico pesado, a frustração de ver o trabalho desfeito rapidamente, a tristeza de serem tratados com desprezo. Que possam descansar esta noite sabendo que tu vês cada esforço, que nada passa despercebido aos teus olhos. Abençoa a saúde deles, protege-os de doenças ocupacionais, dá-lhes forças para continuar. Senhor, também oramos pelos que trabalham com alimentação, cozinheiros, chefes, garçons, atendentes de lanchonetes e restaurantes. Pai, dá-lhes habilidade culinária, criatividade nos pratos, higiene impecável. Que sirvam com alegria, que tratem os clientes com gentileza mesmo nos dias difíceis. Protege-os de queimaduras, cortes e outros acidentes comuns na cozinha. Pai amado, nós oramos pelos que trabalham com beleza e estética, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores. Senhor, estas pessoas alegram o dia dos clientes, elevam a autoestima, fazem as pessoas se sentirem bem. Dá-lhes criatividade, habilidade técnica, bom relacionamento com os clientes. Acalma as preocupações financeiras dos dias sem movimento, a competição acirrada do mercado, as dificuldades de manter o negócio. Que possam descansar esta noite confiando que tu proverás o necessário. Protege a saúde deles, especialmente as mãos e a coluna que tanto sofrem com o trabalho repetitivo. Senhor, também oramos pelos que trabalham com animais, veterinários, tratadores, adestradores, funcionários de pet shops. Pai, dá-lhes amor genuíno pelos animais, paciência para lidar com os bichinhos difíceis, sabedoria para tratar as doenças. Que vejam o trabalho deles como cuidar da criação de Deus. Protege-os de mordidas, arranhões e outros acidentes. Abençoa financeiramente estes profissionais. Senhor, nós oramos por todos aqueles cujas profissões não mencionamos especificamente, mas que trabalham honestamente para sustentar as famílias. Pai, abençoa cada trabalhador, valoriza cada esforço, recompensa cada sacrifício. Que possam descansar esta noite, sabendo que o trabalho deles tem valor diante de ti. Que não trabalham apenas para os homens, mas para o Senhor, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Acalma todas as ansiedades relacionadas ao trabalho, as preocupações com o futuro profissional, os medos de não ser suficiente. Que acordem amanhã renovados, prontos para mais um dia de trabalho, confiantes de que tu vais diante deles preparando o caminho. Senhor, também oramos por aqueles que não conseguem trabalhar por causa de deficiências físicas ou mentais. Pai, supre as necessidades deles de forma sobrenatural, levanta pessoas que os ajudem, cria programas de assistência eficazes. Que não se sintam inúteis, que descubram outras formas de contribuir para a sociedade, que encontrem propósito e valor, mesmo sem poder trabalhar da forma tradicional. Acalma a frustração e a tristeza que muitas vezes sentem. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite de oração poderosa, por nos permitires entrar na tua presença e derramar os nossos corações diante de ti. Obrigado porque tu sempre nos escutas, porque nunca nos abandonas, porque estás presente em cada momento das nossas vidas. Agradecemos pela tua paz,
que excede todo entendimento, pela calma que só tu podes dar, pelo descanso que preparaste para os teus filhos. Senhor, enquanto nos deitamos para dormir, entregamos esta noite nas tuas mãos poderosas. Que possamos descansar profundamente, que acordemos renovados, que o amanhã seja melhor que o hoje, porque tu estás no controle de tudo. Obrigado porque colocaste Deus em primeiro lugar ao orarmos, porque buscamos o teu reino e a tua justiça antes de todas as coisas. Que cada decisão que tomarmos amanhã seja guiada pela tua sabedoria, que cada ação reflita o teu amor, que cada palavra glorifique o teu santo nome. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a paz de Deus envolvendo a tua vida neste momento, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa experimentar esta paz. Talvez seja um familiar que está ansioso, um amigo que não consegue dormir, um colega que está sobrecarregado. Compartilha este vídeo e seja instrumento de Deus para levar conforto a quem precisa. Escreve amém nos comentários para que eu saiba que oraste comigo, para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho das notificações para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo nesta noite e sempre. Que durmas em paz, que acordes em alegria, que vivas em constante comunhão com o Criador. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente.